nosso objetivo: adorar a Deus até que estejamos prontos para receber a sua palavra. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amado Deus e Pai Celestial, como teus filhos cantavam há pouco, ai de mim se não fosse o amor de Deus, se não fosse aquela graça, onde estaríamos nós, Pai? Muitos daqui nem vivendo estariam mais, mas a tua graça nos encontrou e a tua graça tem nos sustentado, Pai. E nós te agradecemos e rogamos que o Senhor conduza cada momento a nossa vida, a nossa fé, para que possa, Senhor, sermos melhores a cada dia. Receba o louvor, a adoração da igreja. E agora, Pai, unge a tua palavra. Que a graça e a misericórdia do Senhor nos cubra e que o Senhor fale com cada um, no nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a todos no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É uma honra estar aqui com vocês para junto nós nos alimentar da palavra de Deus. Ela é o pão que desceu do céu, né? Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluias! Esse pão tem te sustentado? Amém. Graças a Deus, né? Vamos abrir nossas Bíblias. Trago a saudação do pastor Febrônio a vocês. Vamos abrir no livro de Tiago. Vejo ali a irmã Raquel, né? Deus abençoe. Eliel está por aí? Não? Ah, está ali. O meu sobrinho, a minha sobrinha. E o meu filho está aí também, em algum lugar aí. Então vamos ler Tiago capítulo 3. Do verso 13 até o versículo 18. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso falo do que? De divisão, né? E sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa é a sabedoria que vem do alto. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam
a paz. Podeis vos assentar, irmãos? Eu quero, nesta noite, falar sobre um tema com o título: Qual sabedoria está em você? Nós vimos aqui na leitura do livro de Tiago que ele nos afirma que há duas sabedorias. Uma é maléfica, é diabólica, é animal. E a outra, olha só que coisa linda, ó. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Esta é a sabedoria que vem do céu. Amém? Essa é a sabedoria que eu quero para a minha vida e que cada um de vocês com certeza desejam, esta sabedoria que vem do alto. Mas nós vamos falar um pouco sobre essas duas sabedorias. E como o tema ele está na forma de pergunta, qual sabedoria está em você? Vamos nos examinar se não há resquício, às vezes, da outra sabedoria, que é a sabedoria do mundo, para que nós possa realmente nos limpar de tudo que não é de Deus e somente receber de Deus a unção. Nós vivemos num mundo onde a sabedoria reina. Hoje, o mundo nunca houve tanta sabedoria como nos dias de hoje. A tecnologia tão avançada, as crianças já nascem de uma forma tecnológica. Eu vi alguém me falando esses dias de uma criança com 4 meses já batendo o dedinho ali para lidar com o celular. Então, veja como que há uma sabedoria, uma mente mais desenvolvida na sociedade que vivemos. Agora, podemos nós conduzir essa mente mais evoluída, podemos dizer, para o que é bom, para aquilo que é agradável, para o bem da obra de Deus, ou usar aquela sabedoria para causar dano. Agora, é importante nós observar que ninguém usa a sabedoria humana para causar dano. Ninguém usa dizendo, eu vou fazer isso para causar um dano. Não, as pessoas pensam que aquilo é o melhor. Por isso, o profeta pregou a mensagem discernimento de espírito, nos levando, incentivando a cada um de nós buscar o discernimento, para discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E é importante nós observar que, nesse mundo final que estamos vivendo, a sabedoria diabólica, a ação diabólica, ela procura personificar aquilo que é correto. É o que a Bíblia diz, que o espírito do erro seria tão parecido com a verdade, que, se possível, enganaria o próprio eleito. Mas graças a Deus que há ali esse se possível. E nós sabemos que o eleito não pode ser enganado. Amém? Então, se há uma coisa, igreja, que nós devemos pedir sim a Deus em nossa oração, é: Senhor, me dá discernimento de espírito, para discernir cada espírito que vem a mim. Porque uma pessoa que não tem discernimento de espírito, ela pode estar adorando a Satanás, pensando estar adorando a Deus. Lembra do testemunho de Martim, o mensageiro? Ele estava lá no seu gabinete escrevendo. Na época não havia caneta como temos hoje, era uma pena, né? Umedecia na tinta e escrevia. E ele estava ali
colocava aquela pena na tinta, escrevia e estava ali concentrado. De repente, abre-se uma visão diante dele. E essa visão era de um ser muito esplendoroso. E aquele ser que reluzia luzes, disse: Martim, eu sou Jesus, adore-me. Martim não se prostrou aos pés daquela imagem, daquela visão, muito embora parecia algo celestial. Mas a primeira coisa que ele fez foi discernir que tipo de espírito era aquele. E como nós conseguimos discernir? Comparando com as Escrituras. Pastor Febroni, quando esteve ali nos Estados Unidos, ele conversou com um irmão, que eu acho que era do FBI, alguma coisa assim, e ele era especialista em reconhecer dólares falsos. Todo tipo de dólar falso ele conseguia identificar. E o pastor perguntou para ele, disse: irmão, você estuda todas as notas? Ou seja, a nota que aquele bandido falsificou, a que aquele outro falsificou, você estuda todas elas para você conseguir saber, discernir cada uma? Ele disse: não, eu estudo só o dólar verdadeiro. Então, tudo aquilo que não bate com o dólar verdadeiro é falso. Então, às vezes tem pessoas, irmão, preocupadas em saber o que aquele pastor prega, o que aquele ismo prega, porque eu preciso saber, porque a gente tem que saber para não ser enganado. Não, irmãos. Eva foi querer saber algo do diabo e caiu. Nós devemos somente uma coisa: saber o que é certo. Porque sabendo o que é certo, irmão, qualquer coisa que venha que não é correta, você vai ver que não encaixa. Às vezes, de imediato, você não percebe onde está o problema. Mas você diz: olha, algo aqui me diz que isso não é bem assim. E você vai orando sobre aquilo, de repente você diz: viu? E Martim, então, como eu disse, ele, diante daquela visão, né? E aquele ser ali disse: Martim, eu sou Jesus, adore-me. E ele parou e começou a observar cada parte daquela visão. E a história diz que ele começou a analisar pelos pés. E havia sandálias de ouro. E ele foi subindo os olhos, as vestes eram brancas e resplandeciam luz. E ele foi subindo os seus olhos, foi indo. Quando ele chegou na cabeça daquela visão, daquela imagem, ele viu uma grande e linda coroa. Quando ele olhou e viu aquela coroa, ele passou a mão naquele tinteiro e jogou contra aquela visão e disse: vai-te, Satanás, o meu Jesus ainda não foi coroado. Entende? Ele discerniu que aquilo era o diabo se fazendo de Cristo para ser adorado. E como que Martim discerniu? O diabo, irmão, sempre vai deixar uma falha em algum lugar. E aquela linda coroa, Martim, quando bateu os olhos ali, ele lembrou: Jesus será coroado pela sua noiva naquele dia. Hoje ele ainda não está coroado. Então, irmãos, é necessário nós buscar de Deus, porque a vida, irmãos, ela é tomada de decisões. Em todas as áreas. Decisões que vão te conduzir ao casamento, decisões que vão te conduzir à vida profissional. A vida é cheia de decisões. E nós precisamos ter sabedoria para discernir e decidir corretamente. E às vezes a gente põe tudo sobre Deus. Não, Deus vai me dizer o que fazer. Sim,
Deus diz. Mas tem coisas que não precisa Deus dizer. Já está dito. É somente nós observar e ver. Entende? Então nós vemos que a sabedoria do homem, ela é destrutiva. Destrutiva. Cada vez você vê as pessoas mais fracas, a saúde mais débil. Por quê? Porque a sabedoria do homem faz espigas de milho mais grande. A sabedoria do homem faz aquela fruta ter uma aparência melhor. A sabedoria do homem faz o frango em 45 dias estar pronto para ir para a panela. A sabedoria do homem parece ser maior do que a sabedoria de Deus. Mas lembre-se, tudo que Deus fez é perfeito. E aí, por nós nos alimentar dessas coisas modificadas, vem a doença, vem a fraqueza. Hoje, uma mulher para dar à luz a um filho, é um momento que se necessita muito cuidado. Tem que estar rodeado, desde que concebe, o pré-natal, todo mês ali, e exames. E quando chega o dia, ela está rodeada de médicos, de enfermeiras. Antigamente não era assim. Minha mãe teve 10 filhos. Só a última nasceu no hospital porque nós viemos para a cidade. Eu lembro quando meu irmão nasceu, eu lembro como fosse hoje, minha mãe arrancando feijão. De repente, ela simplesmente viu que estava chegando o momento e foi para casa, foi tomar banho, e quando foi, logo ali umas horas, a criança estava ali. Então veja, irmãos, mas por quê? Se alimentavam com comida natural, mas hoje a sabedoria do homem tem enfraquecido. Mas é uma sabedoria, irmãos, que brilha mais. Mas temos que ver o resultado depois. E o mundo está aí, caindo aos pedaços, em razão dessa sabedoria humana. Em Coríntios, 1 Coríntios, quero ler, capítulo 1, versículo 5. Os irmãos estão acompanhando, amém? 1 Coríntios 1, verso 5. Não, acho que eu notei errado aqui. Ou estou olhando na capítulo 1, verso 5. Eu anotei errado. Mas tudo bem. Paulo diz assim, porque a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. A Bíblia chega a dizer, irmãos, você já viu essa parte que a Bíblia diz que Deus se assenta e observa os homens e ri dos planos dos homens. Porque ele vê o homem todo empolgado com algo, parecendo que agora é que ele vai construir o mundo. E Deus sabe aonde aquilo vai dar, aonde aquilo vai chegar. E assim é no espiritual também. Há sabedoria humana que parece que agora sim a igreja vai alçar voo, agora sim a minha vida espiritual estará melhor. Mas se aquela sabedoria não provém de Deus, amanhã ou depois está na sarjeta. Capítulo 2, verso 5 de 1 Coríntios. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus.
é o que Deus espera de nós, que nós possamos apoiar a nossa sabedoria no amor de Deus, na palavra de Deus. Amém? Vamos aqui um pouquinho mais em 2º livro de Coríntios, capítulo 1 também. Porque a nossa, capítulo 1, verso 12, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Como que é? Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo e maiormente convosco. Essa é a sabedoria, irmãos, que os santos do passado tinham. Era uma sabedoria que fazia o mundo pensar que eles eram loucos. Eles eram considerados loucos. E se nós quiser ser reconhecido pela sociedade, pelo mundo, então nós não estamos no caminho de Deus. Porque o caminho de Deus sempre é a contramão do caminho do mundo. Isso nós devemos, como pais, ensinar aos nossos pequenos. Porque eles... Chega um momento, quando são bem pequenininhos, eles estão sobre a tua liderança. Tudo o que você fala, você acompanha cada passo deles. Mas chega um momento que eles começam na aula e agora eles vão passar 4 horas longe de você. E ali eles vão começar a ver coisas que eles não costumavam ver. E vão ver que a vida, os modos deles é diferente dos outros. E a criança tem uma mente fértil para perguntas. Por quê? Por que eu não sou assim? Por que eu sou diferente? E aí é onde o diabo se aproveita para, muitas vezes, plantar a semente errada, fazer aquela criança se sentir envergonhada da maneira que ela vive. Mas quando nós temos esse cuidado, nós plantamos nos nossos filhos. Nós já preparamos eles, dizendo, você vai conviver com pessoas, e elas serão diferentes. Aparentemente, elas estarão melhores do que nós. Mas lembre-se, o resultado é depois. Nós servimos a Deus, eles servem o mundo e a carne. E aí, então, aquela criança, ela tem base. Porque tem uma coisa, irmãos, dizer não faça, só por dizer, pode aquela pessoa, aquela criança, não fazer por um tempo. Mas dizer não faça, baseado no conhecimento bíblico e no temor de Deus, será aquilo, ninguém poderá mudar aquela pessoa. Porque se você diz só que não é para tocar ali, ela não vai tocar por um tempo. Mas de repente, quando chegar o momento de estar longe de nós, é onde às vezes vai ver por que não pode tocar. Mas quando nós mostramos que nós não fazemos isso, nós não cortamos as irmãs, não cortam seus cabelos, e o porquê não cortam? E o que significa o cabelo crescido? Símbolo de poderio, de autoridade dos anjos. Mostra que o homem tem autoridade sobre ela. Então, aquela criança sabe o porquê. E é onde tem um posicionamento firme naquilo que ela aprendeu que não deve fazer. Amém? Então, a sabedoria de Deus, irmãos, ela está baseada, como vimos aqui em 2 Coríntios 1,
na simplicidade. Na simplicidade. Deus, eu acho tão importante, irmãos, que Deus, ele faz as coisas sempre da maneira mais simples. Você já observou? Não há aquele brilho, aquela coisa naquilo que Deus faz. Maria, uma mulher tão simples, nem conhecida era na sociedade. O Messias, como nasceu? Na simplicidade, numa manjedoura, sobre o mugido das vacas. Mas o que mais nos alegra é que Deus, mesmo fazendo as coisas da maneira mais simples, e mesmo assim, o mais simples de Deus sempre é o melhor. É um paradoxo, não é? Porque se eu, por exemplo, tivesse aqui duas canetas, duas, e dissesse, essa é uma simples, é uma caneta simples, mas esta aqui é uma caneta especial. Naturalmente, todos saberíamos que essa é melhor, não é? Mas quanto a Deus, não. Ele faz da forma mais simples, e o mais simples dele é o melhor. Como explicar Deus? Não há como. Ele sabe o que ele faz. Amém? Então veja que a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. E essa sabedoria, ela é provada que é uma sabedoria que vem de Deus pelos frutos, pelo resultado. Na hora, no momento, quando você está seguindo a orientação de Deus, parece que você está errado. Parece que o outro que está seguindo a sabedoria intelectual já está lá na frente, longe de você. E você está recém começando. Mas deixa. É o resultado final que vai mostrar. Não tenha pressa. Somente siga fazendo o que Deus mandou para fazer. Por mais simples que seja, siga fazendo aquilo que Deus mandou para você fazer. Porque ela é provada pelos frutos, e essa sabedoria, prova que essa sabedoria vem de Deus, é que sempre essa sabedoria, ela vem para servir os outros. Nunca a sabedoria de Deus vem para você se colocar num trono e ser servido. Mas o mundo não. A sabedoria do mundo é diferente. É eu fazer com que os outros trabalhem para mim. É eu fazer com que os outros me deixem rico. Essa é a sabedoria do mundo. Mas a sabedoria de Deus é eu trabalhar para que os outros sejam ricos, sejam abençoados. Porque, como disse o profeta de Deus, vida eterna é viver para os outros. Se, irmãos, em toda a área da vida, seja no casamento, seja na igreja, a sabedoria, se tem a sabedoria de Deus, tudo vai bem. Haverá paz, haverá compreensão. Porque se aquele homem, vamos dizer na questão de casamento, se ele tem sabedoria de Deus, a sabedoria dele está em fazer aquela esposa feliz, satisfeita. Se aquela mulher tem a sabedoria de Deus, essa sabedoria vai trabalhar em fazer aquele homem completo. Por isso que é um casamento, irmãos, que somente vai bem. E por que casamentos parecem tão esplêndidos, tão lindos, rebentam? Porque são baseados na sabedoria do homem. E ali está ele querendo ser servido, ali está ela querendo ser servida, e começa aquela competição, e as coisas vai e estoura. Então lembre, irmão, que a sabedoria de Deus, eu quero ir falando devagar para nós
captar e guardar no nosso coração. A sabedoria de Deus, ela é conhecida pelos frutos. E a sabedoria de Deus sempre fará com que os outros se saiam bem. Amém? A sabedoria de Deus, irmãos, não é para se fazer você como o único. Como muitos usam aquele provérbio, né? A última bolacha do pacote. Quer dizer, eu e mais eu. Essa é a sabedoria do mundo. Mas não é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, irmãos, nos leva a compreender que há variedades. Que nem todos são como eu. E nem todos são como você. Mas que Deus fez cada um da sua maneira, e aquela maneira é agradável a Deus. Quantas pessoas, irmãos, mergulham em depressão? Por quê? Porque começam a observar a vida do outro, achando que aquela realmente é a maneira que deve se viver. E porque eu não sou como essa pessoa, então eu sou um frustrado, eu sou uma frustrada. E a pessoa vai se reprimindo. Lembre que quando Deus criou o mundo, você vai ver em Gênesis, que cada coisa que Deus concluía, ele dizia o quê? E Deus achou bom. Então tudo que Deus fez, ele fez bem. E você foi feito dessa maneira, Deus fez bem. Você tem que saber. Eu até lembrei agora aqui, na mensagem, vou ver se eu encontro o parágrafo, que eu não tinha pensado nisso antes. Na mensagem dedicação, o irmão Brana fala, irmãos, sobre a construção do templo, e que o templo, o material não foi só da Palestina, veio de todas as partes do mundo. E o material não vinha, irmãos, para ser preparado na Palestina. Ele vinha já preparado. Ou seja, ia a planta, e lá no país, seja lá onde for, que estava sendo retirado aquela pedra, ou aquela árvore, ou aquele ouro, lá já eles tinham a planta para moldar as peças pela qual aquele material ia ser usado. Por isso, por 40 anos se levou construindo o templo. E a Bíblia diz que em 40 anos não se ouviu o barulho de martelo e nem de serrote. Que coisa, né? Por quê? Porque cada peça que vinha perfeita. Ela só era encaixada no seu lugar. E aquilo era um tipo perfeito de nós, que a noiva de Cristo, que é construída por pessoas da onde? Só de um lugar? Não, de todas as raças, tribos, línguas e nações. E você já observou uma coisa? Você já observou que nós da mensagem somos os únicos que você pode viajar daqui para qualquer parte do mundo e encontrar um irmão da mensagem, e você vai ver que sempre são iguais. Por quê? Porque em cada parte do país está sendo talhada essas peças por um só projeto, que é a mensagem de Deus desta última era. Isso foi exemplificado lá na construção do templo. E vamos ver se eu encontro aqui. E o profeta diz assim, ó, veja só. Os irmãos tenham um pouquinho de paciência. Ele diz aqui na mensagem. Ai, meu Deus, de repente eu não vou conseguir. Mas ele fala, irmãos, assim, que você não deve jamais se preocupar se você é diferente. Por quê? Ele diz,
se essa tua diferença não contraria as Escrituras, Deus te fez daquele jeito, para que você pudesse adorar a Deus da sua maneira. A maneira de um orar é diferente às vezes da maneira do outro. A maneira de um adorar é diferente da maneira do outro. Por quê? Porque Deus é um Deus de variedades. Agora, não se aceita diferença quando contraria o projeto. Daí não. Aí vai dar problema, né? Eu queria tanto encontrar esse parágrafo, mas os irmãos entenderam. Então veja, irmãos, essa sabedoria de Deus, ela faz com que nós realmente viva para abençoar, viva para servir. Salomão, irmãos, ele pediu sabedoria para quê? Ele não pediu sabedoria para ficar rico. Ele não pediu sabedoria para humilhar seus inimigos. Ele tinha, irmãos, muitas questões que ele precisava. Havia inimigos por todas as partes que queriam acabar com Israel. Ele podia ter pedido isso, mas ele disse: Senhor, dai-me sabedoria para julgar o teu povo. Deus se agradou tanto que a Bíblia diz assim: tu não pediu sabedoria, tu não pediu melhor riqueza, tu não pediu a morte dos teus inimigos, mas pediu sabedoria para servir o meu povo. Eu te darei sabedoria, como nenhum outro teve, e mais, te darei aquilo que você não pediu. Te darei riqueza e te darei sossego e paz diante dos teus inimigos. Olha o lucro quando você faz a coisa certa, né? Então a sabedoria de Deus, irmãos, ela traz uma unidade na família de Deus. Veja que nós lemos aqui que a sabedoria do mundo, ela é o quê? Facciosa. Toda família que tem alguém que gera contenda, não é de Deus, aquela sabedoria. Na igreja, qualquer atitude de alguém que gere contenda entre os irmãos, não é de Deus. Hoje surge aí doutrinas, né? Isso é de Deus. Irmãos, algo que vem para dividir famílias, dividir igrejas, vai ser de Deus? Olhe para você e pergunte para você mesmo: eu aceitaria algo que viesse para dividir a minha família? Não. Então Deus, como pai de família, não vai mandar algo, irmãos, para causar facção, causar divisão. Mas a sabedoria do homem, ela é destrutiva. A sabedoria do homem aparentemente é melhor, como eu disse, ela é mais ágil. Parece ser mais prudente, é mais rápido para resolver. Mas o problema é depois. Resolve na hora, mas e depois? Então é melhor às vezes demorar para sarar aquela ferida, mas ir sarando ela de tal forma que vai tirando a causa do problema, do que algo rápido, mas que depois trará uma consequência pior. Então veja que parece ser mais ágil, mais prudente, age mais rápido. A pessoa que ela é movida pela sabedoria do mundo, ela age mais rápido, com suas invenções, com suas estratégias, mas o final sempre será uma arma contra si mesmo. Sempre. Agora, a sabedoria de Deus, ela é o quê? Paciente. Foi o que lemos, né? O resultado da sabedoria de Deus nunca é no momento. O resultado da sabedoria de Deus, irmãos, se vê pelos frutos, a longo prazo. No final, vem o coroamento
daquela decisão tomada pela sabedoria de Deus. Irmãos, em nome de Jesus eu digo isso. Cada um de nós deve pedir a Deus: Senhor, não me deixe agir pela sabedoria humana. Sabedoria humana, ela é estrategista. A sabedoria humana, ela usa de política para chegar aonde ela quer chegar. Agora, será que Deus precisa de artimanhas para que se cumpra aquilo que Ele quer que se cumpra? Não. O que é de Deus se cumprirá no tempo de Deus. Por isso nós devemos, irmãos, ser as pessoas mais descansadas. Se eu estou no caminho certo, se eu estou fazendo o que Deus mandou fazer, o resultado, irmão, não é dependência minha, é de Deus. Amém? Então, há uma linha que divide a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. O crente carnal sempre ele vai optar pela sabedoria humana. Lá na primeira era da igreja, havia, disse o profeta, crescendo junto duas vinhas. E as duas vinhas, elas sustentavam ser de Deus. Cada uma delas dizia: eu sou de Deus. Mas o profeta diz: uma daquelas vinhas cresceu com amargor, com ódio, contra outra vinha. Era uma vinha, irmãos, que resplandecia com a sabedoria humana, que veio na doutrina dos nicolaítas para organizar a igreja de forma que ela ficasse mais aparente, mais bonita. Mas trouxe o quê? Um afastamento do Espírito Santo. Porque organizaram segundo suas ideias e lembre-se, você nunca conseguirá colocar Deus dentro de uma caixinha. Deus é livre. Deus ele anda. Deus ele segue. Eles acharam que organizando assim, nós vamos guardar Deus aqui dentro. Israel, irmãos, olha a sabedoria humana no exército, na nação dos filisteus, fazia com que eles tivessem um rei, fazia com que eles tivessem um exército que estava sempre à prontidão para a guerra, preparados, treinados. Tinha um rei que fazia estrada para eles, só que também cobrava impostos. Mas a sabedoria de Deus, Israel, não tinha rei, não tinha um palácio, não tinha um exército sustentado pelo governo. Qualquer um que olhasse entre os dois ia dizer assim: essa aqui é a melhor. É um povo organizado, é um povo treinado. E foi o que Israel foi enganado. Eles chegaram para Samuel e disseram: nós queremos um rei. Nós queremos ser como as outras nações. Só que você observe, irmãos, na sabedoria de Deus, eles viviam como uma família. Ninguém estava impondo sobre outros. Ninguém estava sugando. Não havia um rei para sugar, para cobrar impostos, para pôr na cadeia, se não obedecesse suas normas. E quando o inimigo vinha, o que acontecia? Deus levantava alguém, esse alguém reunia o povo, ia para a batalha, vencia o inimigo, voltava e cada um ia para o seu trabalho normal. Sobre a orientação de Deus, nunca perderam uma guerra. Mas eles queriam uma coisa mais bonita, mais esplêndida. E Samuel ficou tão triste, irmãos. E Deus disse: não, Samuel,
Não precisa você ficar triste. Eles não rejeitaram somente você. Eles rejeitaram a mim para que não fosse rei sobre eles. Eles tinham um rei, só que não era um rei que se via, não era um rei visível. Mas, irmãos, era um rei que não tinha como ninguém vencê-lo. Lembra quando Israel estava lutando contra a Síria? E a Síria dizia assim, reunia os seus generais, homens extremamente confiáveis, e ali eles traçavam a estratégia: vamos atacar por tal lado, assim pegaremos Israel de surpresa. Quando eles iam, Israel estava à espreita, e quem era pegado de surpresa eram os sírios. Levavam uma derrota, voltavam, faziam outro plano, vamos atacar por tal lado. Quando chegava, lá estava Israel outra vez. Ao ponto que o rei reuniu os seus generais e disse assim: é o seguinte, quem é o traidor aqui entre nós? Porque tudo que nós planejamos só é aqui entre nós. E como que Israel fica sabendo? Quem é o traidor? Aí alguém se levantou e disse: majestade, não há traidor aqui. É que Israel tem um profeta. E tudo que nós planejamos aqui às escondidas, ele conta para o povo. Então veja, irmão, sempre a sabedoria de Deus é melhor. Então veja, a sabedoria humana traz amargor, inveja, facção, faz mentir contra a verdade. E a Bíblia diz, é uma sabedoria animal e diabólica. Mas a sabedoria que vem de Deus é mostrada pelo quê? Pelo bom trato, pelas obras de mansidão, pureza, pacífica e moderada. A sabedoria que vem de Deus é discernida pela misericórdia. Sempre agirá com misericórdia. Nós devemos, irmãos, ter discernimento para saber qual sabedoria está nos conduzindo e pedir a Deus que sempre a sabedoria dele seja o que nos conduza. Amém? Quando temos, irmãos, o Espírito Santo na nossa vida, a sabedoria de Deus nunca, irmão, será usada de forma estratégica para se defender até mesmo. Como assim? Porque quando você tem a sabedoria de Deus, você tem confiança no teu chamado. Você tem confiança na tua eleição. Vocês já perceberam que esses ditadores são as pessoas mais... como é que eles usam a expressão? Me fugiu agora a palavra. Que fica sempre imaginando coisas. Imaginando o inimigo, imaginando traição. Por que que eles são assim? Por quê? Porque eles não têm segurança no chamado deles, até porque não foram chamados. Eles se colocaram ali, pela sabedoria deles. Mas veja Jesus, irmãos. Jesus não teve medo de tirar a sua capa, colocar água na bacia, dobrar os seus joelhos e lavar os pés dos discípulos. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou perder a minha autoridade. O que a Bíblia diz sobre o lava-pés? Às vezes a gente só foca na escritura que diz que ele colocou água na bacia e lavou os pés. Mas a Bíblia diz, sabendo de onde veio, colocou água na bacia e lavou os pés dos discípulos. Ou seja, ele sabia quem ele era. Ele não tinha medo de perder a sua posição. Se você sabe do teu chamado, irmãos, você não tem medo. Você sabe que Deus te conduzirá, Deus te dará a vitória. Você nunca vai usar a estratégia da sabedoria humana.
mas sempre vai ser conduzido pela sabedoria de Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e que Deus possa vivificar isso em nossos corações. Eu tinha outro assunto para pregar, até vinha pelo caminho pensando, e ali no escritório mudou. Eu creio que Deus queria falar para nós isso, amém? Eu vou encerrar lendo outra vez a escritura que eu li no início. Tiago, capítulo 3, verso 13 e 18. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos gloriais, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito faccioso, perturbação e toda obra perversa, ali é onde está a sabedoria do homem. Mas a sabedoria que vem do alto é o quê? Primeiramente, pura. Depois, pacífica. Paulo diz: no que depender de vós, tenha paz com todos. Pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Esta é a sabedoria de Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Precioso Deus e eterno Pai, nós vivemos em um mundo, Senhor, que é regido pela sabedoria, a sabedoria do homem, uma sabedoria que brilha, uma sabedoria que tem aparência, mas uma sabedoria, Pai, que sempre termina trazendo prejuízo. Mas a Tua palavra nos diz que a sabedoria que vem do alto, ela é passiva, paciente, ela realmente serve, ela não é facciosa. Ó Deus, nós queremos a sabedoria que vem do Senhor. Nós precisamos, Pai. A Tua palavra disse: o meu povo pereceu por falta de sabedoria. Pai, mas não foi porque o Senhor não deu sabedoria, foi porque rejeitaram a sabedoria e buscaram sabedoria humana. Pai, nos ajude, Senhor, ajude esta igreja, ajude essas famílias, que eles possam ser conduzidos pela sabedoria divina, que eles possam, Senhor, ter suas decisões embasada, firmada, estabelecida na sabedoria que vem do alto, que cada esposa possa conduzir a sua casa, que cada esposo conduza o seu lar com a sabedoria que vem do alto. Oh Deus, nós queremos, nós precisamos disso, Pai. E se porventura há em nós algum resquício da sabedoria do mundo, tira, Senhor, porque nós queremos ser conduzidos unicamente pela Tua sabedoria. Em nome do Senhor Jesus nós lhe pedimos. Amém, Jesus. Amém. Que o Senhor possa, Pai, agora fazer com que a semente possa produzir os frutos pela qual ela foi trazida. Abençoe, Pai. Se há porventura alguém que tem agido em casa com a sabedoria humana e as coisas cada vez pior, meu Deus, que nesta noite ele possa sair daqui e dizer: eu tenho que admitir que isso que eu mergulho como
boa estratégia e como sabedoria, não é a sabedoria de Deus. Os frutos não são bons. E que possa esse irmão, essa irmã, se humilhar diante de Ti, Pai, e buscar a sabedoria que vem do alto. E na sabedoria que vem do alto, muitas vezes, ela nos manda se calar. Ela nos manda ficar quieto. Ela nos diz até para levar um prejuízo, para que não venha alguém ser prejudicado. Ajuda-nos, ó Deus. No nome de Jesus Cristo nós lhe pedimos. Eu peço a todos manter seus olhos fechados. A palavra de Deus, sempre ela tem um propósito e sempre ela tem um objetivo a alcançar. E eu quero dar a oportunidade para alguém que a palavra de Deus tocou em você. Enquanto você ouvia, você analisou e disse: olha, eu acho que eu tenho agido pela sabedoria do homem, porque sempre causa problemas minhas decisões. Você gostaria de pedir a Deus a graça, para que Deus te dê a sabedoria que vem do alto? Todos com os olhos fechados. Há um irmão corajoso que veio à frente, ele diz: eu quero. Há mais alguém? Olha, crianças vindo à frente, elas entenderam que elas precisam ter sabedoria para se conduzir nesse caminho. Há jovens vindo, eles precisam da sabedoria que vem do alto para decidir o casamento, para decidir a profissão que seguirá. Há muitas pessoas vindo, cada um em espírito de oração nesse momento. Nós vamos orar por essas pessoas que aqui estão. Aleluias. Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui. É hora de parar com essas brigas. É hora de parar com essas coisas que trazem desgosto no lar. A sabedoria de Deus nunca trará esse tipo de resultado ruim. Precioso Deus e eterno Pai, essas vidas vieram até o altar. Elas estão sinceramente dizendo: eu quero a sabedoria que vem do alto, para tomar decisões que tragam frutos. Pai, eu sei que junto com essa sabedoria, também eles vão precisar paciência, porque a tua sabedoria, ela não produz frutos de imediato, ela produz frutos no tempo certo, mas são frutos firmes, sadios, saudáveis. Eu peço a Deus, conceda isso a essas vidas, que eles possam no amanhã dizer: minha vida mudou. Oh Deus, faça isso por nós, Pai, pois nós pedimos por todos que nesse momento, mesmo quem não veio aqui no altar, mas está no banco, dizendo: eu quero a sabedoria que vem do alto. Deus, envia na vida de cada um deles, dá humildade para cada um reconhecer e mudar suas atitudes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, entrego em tuas mãos. E de agora em diante, Pai, é o Senhor que fará o resultado. E o Senhor não falha. Conceda isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Você pode dizer: louvado seja Deus? Louvado seja Deus. Oh, aleluias. Ele é maravilhoso. Vale a pena servir a esse Deus. Amém? Glória a Deus. Está tão boa essa atmosfera. Que Deus possa manter isso. Tá.
Que Deus possa manter isso no coração de cada um e ampliar, amém? Irmão Paulo e irmã Edith pede oração em seu favor e por Valentina. Irmã Ingrid pede oração em favor do irmão Milton, que vai passar por um procedimento no coração. Irmão João pede oração em seu favor e de sua família. Irmão Felipe pede oração por seu colega Délcio, que vai fazer uma prova terça-feira. Então nós vamos orar por esses pedidos. Se há mais algum, levante sua mão a Deus. Precioso Deus e eterno Pai, há fé neste lugar, há muita fé. Essas pessoas enviaram esses pedidos porque elas creem. E assim eu peço, Pai, conceda a bênção por esse irmão que passará por esse procedimento no coração. Que o Senhor seja o médico ali. Abençoa essa pessoa que fará a prova. Abençoa, Pai, todos que aqui enviaram o seu pedido. E também as mãos que se levantam. Nós pedimos que o Senhor conceda a tua bênção. E que o Senhor dê uma semana de vitória para esta igreja. Seja uma semana de júbilo, de alegria. Uma semana de conquista, ó Pai. E que todo mal seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.